Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no EngieCast temos uma pessoa espetacular, exatamente. Um jovem que ele é muito batalhador, lutador, família, tem filhos, tem uma filha maravilhosa, casado com uma esposa muito bacana, conheço ela há muitos anos. Ele é mogiano raiz, né? Uma pessoa que luta muito pela política, luta pelos comércios e vai falar um pouco da vida dele, desde quando começou. Vamos explanar principalmente o lado pessoal dele, certo? Bem-vindo, Felipe Lintz. Obrigado pelo convite, William. Agora a gente tá aqui juntos depois de, desde 2020, né? Aí basicamente 6 anos depois estamos aqui em mais uma oportunidade e fique à vontade, tô à disposição. Tá ótimo, muito obrigado, fico muito honrado pela sua presença. Vamos explanar um pouco de algo que não é muito falado, né? Eu queria ter essa liberdade contigo, como amigo, de você contar um pouco da sua história pessoal. Como veio o Felipe Lintz? Da onde surgiu? Como você falou, agora eu quero ser político, é isso que eu quero lutar pelo povo brasileiro. Como tudo começou? A história é um pouquinho longa, mas eu vou ser objetivo. Já contei algumas vezes em outras entrevistas. E é uma história bem interessante, porque quando eu passei no vestibular da Unesp para o curso de Geografia, era um curso que eu gostava muito, né? Mas infelizmente acabei perdendo, né, o brilho que eu tinha nessa graduação. Eu estudava em Ourinhos, interior do estado de São Paulo, lá na divisa com o norte do Paraná. Você morava lá? Morava lá, foi em 2015 isso. Né? E aí eu perdi o brilho porque eu vi que tinha muita militância de esquerda, né? Era um curso que infelizmente perdia a sua qualidade devido a toda essa militância e eu fiquei desanimado com isso. Quer dizer, os professores envolviam os alunos para serem militantes mesmo, né? Então tinha uma linha... Mas era um partido político? Eles defendiam partidos, sim. No caso, PT, PSOL, naquela época, né? PCdoB, enfim, que são os partidos aí da esquerda, né? Mais tradicionais, que inclusive a gente tem representatividade deles na Câmara daqui da cidade. Então, por exemplo, eu ia participar de uma aula. Nessa aula eu dava a minha opinião. Eu era, assim, basicamente humilhado. Minha sala inteira pra cima de mim. Mas por quê? Você tá errado, você era você da direita? Fascista, porque era da direita. Eu sempre me manifestei de maneira contrária. Aí fui perdendo brilho à vontade, entendeu? Aí, nesse período de 2015, ao mesmo tempo, nós estávamos passando pelo impeachment da Dilma Rousseff, né? Então, tinha um processo já de manifestações em todo o país. Obviamente que toda essa militância de esquerda da faculdade da Unesp estava muito aquecida, porque eles eram, obviamente, contrários ao impeachment, chamavam aquilo de golpe. E eu era favorável ao impeachment, claro, da Dilma. Passou o ano de 2015 e optei por me mudar em 2016, de campus. Aí eu saí de Ourinhos e fui para Rio Claro. Chegando em Rio Claro, eu me deparei com uma greve, que foi a maior greve das universidades estaduais daqui de São Paulo, incluindo USP, Unesp e Unicamp, desde o período do fim do regime militar, porque parou totalmente. Então, não existia mais aula, não existia mais a possibilidade de você sequer entrar na universidade para você estudar na biblioteca, por exemplo, nada. Não poderia exercer nenhuma atividade dentro da faculdade. Eles faziam, inclusive, os chamados cadeiraços, que é você retirar todas as carteiras e as cadeiras da sala e travar a porta, né? Para não ter aula. E qualquer professor que ousasse dar aula nesse período, e isso chegou a acontecer, o professor era imediatamente retirado da sala às forças e, inclusive, teve um episódio em Rio Claro que um aluno em protesto, do lado de uma mulher, de uma professora de idade de quase 60 anos, que estava lecionando, eu não estava nessa aula, mas isso viralizou na época, o rapaz urinou no canto da sala em protesto à professora na frente dela. Entendeu? Falou basicamente o seguinte: quer ter aula? Então vai ser desse jeito. E aí deu aquela confusão, né? Claro, a professora fez boletim de ocorrência e tal. Então, assim, é uma turma horrível de se lidar. Uma turma, inclusive, sindicalizada, né? De funcionários sindicalizados na época, afiliados a partidos, em especial ao PT, afiliados à CUT, e por aí vai. Militantes do MST existiam lá dentro, né? Militantes profissionais. E aí, eu mal tinha chegado no campus de Rio Claro para continuar minha graduação e me deparei com essa greve. Falei, caramba, eu tô aqui, meus pais estão me sustentando aqui. Eu trabalhava também em alguns bares, pizzaria, para poder fazer um bico e conseguir ajudar a me manter ali, porque o custo era altíssimo. E aí eu pensei comigo, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não concordo com nada disso, vai ser até o final da graduação isso, aí eu perdi ainda mais o brilho, assim, em universidade pública e, consequentemente, no curso, né? Foi uma reação em cadeia. Aí,
eu pensei o seguinte comigo, poxa, mas eu vou largar o curso, volto para minha cidade, deixo essa turma aqui fazendo o que eles estão fazendo e tudo bem? Não vou deixar. Aí eu estava vendo as redes sociais, na época o Facebook era muito forte, né? E aí, rolando o feed, apareceu para mim uma publicação de um movimento chamado Unesp Livre. Esse movimento Unesp Livre, ele tinha uma identidade visual muito ligada à esquerda, mais colorido e tal, umas letras mais alternativas. Eu falei, movimento de esquerda, livre ainda e tal. E a esquerda sempre costuma utilizar esse termo, né? Sei lá, livre e tal. Aí, quando eu fui entrar nas redes sociais, eu vi que existiam publicações contrárias à greve. Aí eu fiquei surpreso. E aí eram alunos do curso de Economia do Campo de Araraquara, próximo ali à região de Rio Claro, que eram os fundadores deste movimento, deste grupo. Mandei mensagem no inbox do Face deles, perguntei se efetivamente era, porque eu não estava acreditando, um movimento contrário à greve. Eles falaram que sim, eram liberais. Na época não se falava de direita, né? Eram os chamados liberais. E eu falei, poxa, eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero trazer esse movimento aqui pra dentro pra, né, poder bater de frente com a greve que tá acontecendo aqui também no meu campus em Rio Claro. Eles falaram, pô, vamos tocar pra frente, vamos fazer reunião aí presencial, online, pra gente começar a articular, chamar os outros alunos pra se manifestarem nas assembleias, né, que era onde os grevistas decidiam se a greve iria continuar ou não, e obviamente que eles sempre decidiam pela greve, né, esse bando de vagabundos, ó o vagabundo aí de novo, né. E aí eu falei assim, vamos participar. Aí a gente consegui juntar impressionantemente, né, uma gigantesca multidão de 3 colegas que optaram ir comigo, então era eu e mais 3, totalizando 4, numa assembleia lá no campo de Rio Claro. E aquele movimento gigantesco de alunos de esquerda, tinha mais de 300, 400 ali, deliberando sobre a continuidade da greve. Era uma votação. E aí tinha um momento de fala que você se inscrevia. E aí eu falei, pô, vamos todos nós nos inscrever e vamos nos manifestar de maneira contrária a essa greve. Pô, aí eles falaram, Felipe, você tá louco? A gente tá em 4 aqui. Os caras estão em 300, em 400. A gente vai falar, vai dar no quê? Isso daqui vai dar em nada. Eles vão continuar com essa bosta dessa greve. Eu falei, não, eu vou falar. Aí eles ficaram no canto, que tinha uma árvore assim, bem na entrada do auditório. Eles ficaram lá do lado de fora, eu entrei. Só você sozinho? Aí eu entrei, peguei sozinho. Aí eu peguei, dei o meu nome e falei, ó, quero falar. E o pessoal já me conhecia um pouco, né? Esse meu lado mais à direita. Aí não queriam deixar, então eu falei, não, vocês vão deixar, ué, não é espaço democrático, eu sou aluno aqui também, passei no vestibular, eu tenho direito igualmente a vocês. Aí aceitaram, escrevi, falaram, ó, você tem 3 minutos de fala. Eu falei, tá bom. Aí comecei a descer o cacete na greve. Desci a lenha neles. E aí o que aconteceu? Começou a ter uma vaia uníssona. É mesmo? De todos os militantes que estavam ali. E tinha uma turma que ficou cuspindo em mim, inclusive, me chutando por trás, e eu continuei falando. E continuava. Eu tinha até esse vídeo, mas esse vídeo se perdeu, infelizmente. Sério? E aí o pessoal vaiando. Uma pena que eu não tenho esse vídeo. E aí vaiando, eu lá no microfone, já não dava nem pra escutar direito a minha voz, o pessoal vaiando. Eu terminei a minha fala. Quando eu terminei minha fala, o pessoal começou a me empurrar, sai daqui, seu... Né, falando palavrão e tal, palavra de ordem, fascista, golpista. Porque, inclusive, eu aproveitei pra definir o impeachment da Dilma. Quando eu saí, os caras falaram, os outros 3 colegas que estavam comigo. Felipe, a gente vai embora, porque isso daqui vai dar ruim. O pessoal vai vir bater na gente. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente já gravamos o vídeo, a gente já se manifestou. É óbvio que eles vão deliberar pela greve, mas vamos aguardar a votação, porque eu quero pelo menos votar contra. Eu quero provar que a gente tava aqui, o movimento Unesp Livre, aqui do campo de Rio Claro, a gente votou contra. Aí beleza, aí teve lá, os caras levantaram a mão assim, né? Eu levantei a mão lá em cima. Sou contrário, obviamente, né? Foi 99% a favor da greve, 1% que éramos nós, 4% contra a greve. E aí, no dia seguinte, um jornal de Rio Claro, não lembro agora o nome, era um jornal local, jornal A Cidade de Rio Claro, entrou em contato comigo e falou assim, porque eu postei o vídeo nas minhas redes, a Unesp Livre também postou e tal, eles ficaram surpresos, poxa, tem alguém que discorda desse movimento grevista, fala pra gente sobre o movimento e tal. Aí eu comecei a dar entrevista pra esse jornal A Cidade, foi na mídia impressa e também nas redes sociais deles. Depois esta mesma reportagem chegou até alguns jornalistas do jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Veja, e a revista Isto É, que na época, nem sei se existe mais a Isto É. E aí eles perguntaram se poderiam replicar aquela entrevista, se eu estava disposto a, inclusive, fazer alguma edição das minhas falas. Falei, não, pode adicionar, fica à vontade. Eles replicaram, deram Ctrl+C, Ctrl+V na matéria e espalharam para todo lugar.
E aí eu comecei a receber mensagens de outros alunos, né? Assim como outros colegas desse movimento chamado Unesp Livre na época, apoiando o nosso movimento. Inclusive de várias partes do Brasil, porque no Brasil inteiro estava ocorrendo esse movimento grevista. E aí, a partir desse momento, outros movimentos chamados livres começaram a surgir, existem até hoje, como a USP Livre, Unicamp Livre. Quem tiver curiosidade pode jogar no Instagram, vocês vão achar. Não sei se ainda tá com engajamento, se eles estão produzindo conteúdos, mas existe esse movimento dentro ainda, que partiu de nós, lá na Unesp Rio Claro e Araraquara. E aí, continuei, né, participando de outras assembleias e tal, me manifestando, e chegou um dado momento que uma jornalista, que eu não me recordo agora o nome dela, da Folha de São Paulo, que ela tinha uma coluna chamada ABC da Folha, que era uma coluna voltada só para a educação. Discutia educação a nível nacional. Mas tinha partido ou não? O quê? Essa coluna? Não. Porque provavelmente Folha, era um de Globo, esquerda, né? Globo provavelmente era um de esquerda. Mas assim, ela nunca colocou, assim, pelo menos que eu me lembre, né? No meio desses atos de manifestação, não se posicionava, né? Achei ela muito profissional, inclusive. Aí eu peguei e falei assim, eu quero participar de um debate que vocês têm aí na Folha de São Paulo, chamado Fla-Flu, da Folha de São Paulo. E na época, o Demetrio Magnoli, que hoje é apresentador da Globo, que é um apresentador mais à direita, debateu com o Guilherme Boulos. É um debate que vira e mexe, viraliza aí, né? Dele explicando matemática e economia para o Guilherme Boulos. E isso foi em 2016. E aquele quadro era, assim, era viral. Era um quadro que bombava no YouTube na época, né? Tanto é que esse vídeo, na época, no canal original da Folha de São Paulo, bateu dezenas de milhões de visualizações. Falei, eu quero estar lá para debater sobre as greves. Aí eu falei, por que você, jornalista, não coloca, eu falando com ela pelo Facebook, procurei ela no Face e tal, mandei mensagem, não faz um debate entre eu, que sou o representante desse movimento contrário às greves, com alguém favorável às greves. Vamos fazer um debate ao vivo, que era ao vivo 1 hora de programa. Ela gostou da ideia, falou, deixa eu verificar na minha agenda. Não deu meia hora. Felipe, tem a agenda tal, disponibilidade tal. Falei, tá bom, fechado. Aí eu cheguei lá, nem sabia direito com quem ia debater, mas sabia que era, obviamente, um militante de esquerda. Fizemos uma reunião, uma chamada de vídeo pra gente alinhar como que seria esse debate, fazer um media training. Mas todo mundo meio ainda imaturo, um pouco despreparado ainda como participar de um debate. Até porque debates não estavam em alta naquela época, estava começando, né, debate de rede social. E aí, eu já estava em fase de abandonar mesmo o curso, queria migrar para o direito, porque eu fiquei encantado com a Janaína Pascoal, que é hoje vereadora aqui na capital paulista, defendendo a Constituição, defendendo o impeachment da Dilma. Falei, quero direito. E aí, decidi que ia migrar para o direito, larguei tudo, vendi minha cama e um guarda-roupa lá, que acho que deu R$200, e quase saí devendo, né? E voltei aqui para Mogi. E aí, voltei para Mogi, me reorganizei e fui fazer o debate 2-3 dias depois que eu retornei para Mogi. Quando eu fui participar do debate, depois descobri que era uma menina chamada Gabriela Ferro. Ela era afiliada ao PSOL e também presidente do DCE da USP, que é o Diretório Acadêmico dos Estudantes da Universidade de São Paulo. Bom, chegando lá no debate, eu peguei e deixei meu celular carregando, pedi se eles teriam como fazer esse favor. E aí, ao final do debate, eu ia pegar meu celular e ir embora, já com o celular carregado, porque eu tinha que voltar de trem pra Mogi. Beleza. Fiz o debate e tal, ela colocando os pontos dela, colocando os meus, e o debate vai e vem. Acabou o debate. Esse debate tem até hoje no YouTube. Você joga lá, Unesp Livre, greve Unesp... Aliás, Unesp Livre, Felipe Lintz, Folha de São Paulo, Fla-Flu. Vocês vão achar esse vídeo ainda lá. Roubaram o seu celular? Hã? Roubaram o seu celular? Não, então, aí que eu vou... Por isso que eu citei o celular, porque tem algo interessante que aconteceu. Aí, quando acabou o debate, fui pegar o celular, liguei ele, porque ele estava totalmente descarregado. E aí, uma série de notificações no Facebook. Muita gente curtindo a minha foto, tinha 700, 800 curtidas na minha foto de perfil. Bombou. Muita gente mandando mensagem inbox, falando, assisti o debate foi muito bom, você moeu essa... Enfim, né? Agora tem que tomar cuidado com o que fala. Enfim, se arrebentou ela, você pode falar, ela e tal. Se arrebentou ela e tal. E aí eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha, né, tido essa repercussão. E as redes sociais naquele período, 2015, 2016, estavam ainda muito no começo, né? Em relação ao uso da população em geral, né? De você postar vídeo, de você emitir uma opinião. Era muito novo ainda pra gente. Isso há 10 anos atrás, mais, né? 11 anos praticamente. Minha época era ICQ.
ICQ, já ouvi falar, mas nunca usei. Você tá velho, hein? Foi quando começou, tá velho, tô ficando, olha a barba branca. Barba branca. Era de internet de escada. Nossa, eu lembro, da internet de escada eu lembro. E aí, quando eu peguei esse celular e tal, essa série de notificações, fiquei meio assustado. Aí peguei e voltei pra casa. Quando eu tava no metrô, se não me engano, na região ali da Sé, eu escutei a minha voz. Logo no banco de trás. Então eu tinha sentado pra frente. E aí tinha o pessoal que tava de costas pra mim. E eu escutei minha voz. Aí eu olhei pra trás. Aí eu vi aquela skin de petista clássica, né? O cabelo colorido, desse tamanho, gigantesco. Roupa rasgada. Roupa rasgada. Aquele fedor de maconha e tal. Eu falei, pronto, é petista, vagabundo. Não, Felipe, não pode falar isso. E aí eles falando assim, esse cara aqui é um golpista, um fascista, um FDP. E era você, atrás de você. E era eu. E eu que tava ali. Aí eu fiquei assustado. Falei, caramba, acho que eu vou apanhar. Aí eu peguei, eu não lembro agora qual estação que era, depois da Sé, e desci. E esperei o próximo trem e voltei pra Mogi. Aí sem nenhuma novidade. Aí mais ou menos 7, 10 dias depois dessa minha participação, eu comecei a receber muitos cortes de uma página na época chamada ILISP, que era o Instituto Liberal do Estado de São Paulo. Não sei até se existe hoje ainda. Mas enfim, reforçando que na época a direita era chamado de liberal. E tinha essa página e fizeram vários cortes. Os cortes, milhões de visualizações. Imagina, você ter 2, 3, 5 milhões de views há 11 anos atrás... É muita coisa. Era muita coisa. Hoje, tipo, você pode jogar aí pra... Como se tivesse hoje, em vez de 5 milhões há 10, 11 anos atrás, era você ter 50 milhões de views hoje. Não tinha a quantidade de usuários que existem hoje, né? E o costume do público utilizar e conhecer essa ferramenta. E aí o Kim Kataguiri, né, que era um dos principais líderes do Movimento Brasil Livre, mais conhecido como o MBL, me convidou para participar de uma reunião lá na sede do movimento, na Vila Mariana, em São Paulo. E eles queriam montar um movimento universitário de direita, liberal, pelo MBL. Eu falei assim, eu topo, né? E eu gostava do Kim na época, 2015, 2016, eles estavam super em alta, né? Era um movimento bacana de se acompanhar. E aí fui conversar com ele, conheci o Holliday na época também, ele tinha acabado de chegar no movimento. E aí, conversando com o Kim, ele me deu a possibilidade de morar lá de segunda a sexta, e aos finais de semana eu voltava pra casa, porque eles queriam uma como que eu vou dizer? Não é que exigindo, né? Eles estavam pedindo para que eu tivesse uma atenção algumas horas ali, alguns dias da semana. Eu falei, poxa, ficar indo e voltando é um saco. Tem algum lugar que eu posso dormir, que eu posso ficar aqui? Tem um sótão, que era onde o Holliday, inclusive, dormia. E aí, eu fiquei lá morando cerca de 3, 4 meses no sótão. Então, quando era frio pra caramba. Quando era calor, era muito calor. Também insalubre. Mas cheguei até a passar um pouco de fome naquele período, porque fui muito maltratado pelo MBL naquele período. Foi mesmo? Ao ponto de eu, por exemplo, eu fazer uma marmita congelada aos finais de semana, levava pro movimento pra eu poder deixar de segunda a sexta, porque eu recebia na época, era em torno de R$1.200. Só que R$600 era para a faculdade do IDP, que é o Instituto de Direito Público, que é até do Gilmar Mendes, acho que você conhece. Sim. E eu fazia lá, o Kim e o Holliday, a gente estudava na mesma sala. Quer dizer, sobrava R$600 para você usar o mês inteiro. E morando em São Paulo, o que eu faço com R$600? Nada. O mais que, né, a gente está falando aí de mais ou menos 10 anos atrás... Mesmo assim... não tinha o que fazer, porque a faculdade era 1.200 na época de Direito. E aí eu ganhei uma bolsa de 50%, assim como o Holliday e o Kim tinham também, e eu pagava R$600. E aí eu tinha que, né, a minha mãe fazia a compra no mercado, eu cozinhava comida, ou ela fazia às vezes, eu pegava a marmita, congelava o suficiente para almoço e janta, então levava umas 10, 15, 20 marmitas lá numa bolsa térmica e deixava na geladeira deles. Só que isso não durou nenhuma semana. Por quê? O Salsicha, que é o irmão do Renan, ele é conhecido como Salsicha, o apelido dele. Nem sei o nome dele, só sei que é Salsicha. Renan Santos, que é o candidato, esse bosta aí. Não. E aí, ele chegou num dado momento e falou pra Dona Rosa, que era a moça que trabalhava ali com limpeza e organização ali do MBL. Pode jogar toda essa merda aí que tá fedendo o MBL, tá fedendo aqui o escritório e essa comida fede, pode jogar tudo fora. Isso a Dona Rosa me contando, né? Porque quando eu cheguei na geladeira, não tinha mais nada. Aí eu falei, mano, fedendo, não tem nada fedendo, tá congelada a comida. Aí eu até perguntei, tava mesmo? Chegou a estragar a comida? Ela falou, não, tava ótima, mas o Salsicha mandou jogar tudo fora. Que era o irmão do Renan Santos. Aí eu fiquei pé da vida, cara. Aí, beleza. Aí, o que eu tinha que fazer? Pegar esses R$600 e me virar. Aí, o que eu comprava? Parece que é meio chique falar isso, mas era o que eu tinha que fazer. Comprar salame, porque é embutido, não precisa de refrigeração,
E meu almoço e minha janta praticamente era pão de forma com salame. Era isso que eu comia, porque pão de forma é mais barato do que o pão francês e ele dura, né? Diferente do pão francês, tem que comprar todo dia. Comia todo dia? Durante quantos meses você comeu? Não todo dia, mas quase todo dia essa era a minha refeição. Às vezes eu comprava uma salada ali, colocava tomate, alface no pão e comia. Foi durante 3, 4 meses, foi o período que eu fiquei no MBL. 4 meses? Isso quando eu não comia uma yakisoba de R$5, a pequena era 5, a grande era 10, em frente à estação Vila Mariana, de um chinês que vendia. Nossa. Uma yakisoba meio suja ali, mas até que era boa. Ou se não, um restaurante que era puro óleo, que acho que era 15, 20 reais pra comer à vontade. Geralmente eu comia, passava muito mal, a comida era muito gordurosa, né? Restaurante 15, 20 reais comida à vontade, não dá pra exigir muito também, né? Mas era o que eu tinha, era a forma que eu achei pra poder me alimentar. Beleza, e fui fazendo meu trabalho de militância dentro do MBL, alimentando o site deles, alimentando rede social, aprendendo a gravar vídeo, aprendi a gravar vídeo lá, né? Aprendendo um pouquinho de edição de vídeo e tal, mas sempre sendo humilhado. Tanto é que eu gravava vídeo, o Renan virava pra mim, o Renan Santos virava pra mim e falava assim, pra ficar ruim, não, como que é? Tá ruim. Pra ficar ruim tem que sair de uma bosta, porque tá uma bosta. Se você melhorar muito, vai ficar ruim. Aí, beleza. Me jogava no chão, né? Tá bom. Aí, fui fazendo minha atividade e tal. Aí, chegou um dado momento que eles me mandaram pra Niterói e pro Rio de Janeiro, para fazer a cobertura jornalística desse movimento grevista que estava ocorrendo dentro da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, no caso em Niterói, e na UFRJ, na capital do Rio de Janeiro. E foi nessa oportunidade que eu conheci pessoalmente o presidente Bolsonaro. Tava tendo uma manifestação, fiquei sabendo, né, ali da direita, e eu tava com uma camiseta do MBL. Da hora que o Bolsonaro olhou para mim, com a camiseta do MBL, que era uma camiseta verde água, em letra branca, ele fez uma cara assim, me cumprimentou meio, sabe? Naquela época ele já não curtia o MBL. E eu era super fã do Bolsonaro. Não consegui nem tirar uma foto com ele, porque ele não quis tirar, ele se recusou. Tipo assim, o cara do MBL, eu não vou tirar foto. E eu fiquei sem entender, fiquei um pouco chateado, né? Mas beleza. Aí a gente fazia a cobertura jornalística, em que sentido? A gente fazia uma transmissão ao vivo desses atos, né? E eu ia narrando, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo e tal. Aí foi um sucesso, né? As transmissões batiam ali aproximadamente 100, 200 mil pessoas ao vivo no Facebook do MBL. Era um movimento, assim, que tava num hype, cara, espetacular, 2015, 2016. Acho que esse hype foi até 2017 para 2018 e depois morreu. Mas não era a favor do Bolsonaro? Por que ele não gostava? É isso que eu queria entender. Cara, na verdade o MBL, ele sempre foi fisiológico, entendeu? Ele sempre, na verdade, nessa época o MBL jogava mais junto com o DEM. DEM e o PMDB, que era hoje MDB, que é do Michel Temer, né? Então eles jogavam muito com democratas, com Kassab e com Michel Temer. E um pouco com Aécio Neves, né? Que eram considerados os caras da direita, vamos assim dizer, que eram os caciques de partidos políticos que se opuseram ao impeachment da Dilma Rousseff, né? Enfim, e aí eles me mandaram uma vez pra Curitiba. Fui participar dessa manifestação também lá. Participar não, né? Fazer a cobertura jornalística. E, cara, chegou um dado momento ali que alguns coordenadores do movimento do estado do Paraná começaram a sentir ciúmes. Falaram, pô, o Felipe tá querendo tomar o movimento, que o cara tá aparecendo demais, a gente tá aqui, a gente nunca teve essa visibilidade e tal. E aí, quando eu retornei pro movimento, eles me acusaram que eu tinha tentado roubar o movimento. E que eu tinha tentado tomar o Movimento Brasil Livre na mão larga. Aí eu perguntei, tá, mas qual que é a prova? Eles falaram, não, porque tem um grupo do movimento chamado, eu lembro até hoje do nome do grupo de WhatsApp, CWB, Amigos de Curitiba, /MBL. Esse grupo foi criado por um colega que participava desses atos conosco ali no MBL. Depois de todo esse trabalho, né, ter chegado ao fim, a gente fez uma confraternização no prédio desse cara, fez um churrasco e depois do churrasco ele fez o grupo. Quando eu acordei pela manhã, eu estava como um dos administradores. Sabe, coisa normal? Colocar de admin pra você adicionar alguém, essas coisas, entendeu? E aí alguém printou, né, esse grupo e mandou pra direção nacional, pro Renan, pro Kim. Falou, o cara tá de administrador de um grupo do MBL e não tá coordenação nacional, o cara tá tomando o movimento. Nossa. Cara, ridículo, né? Peguei, expliquei, falei, não tem nada a ver. E naquele período que eu estava em Curitiba, que eu fiquei aproximadamente 3 semanas para quase um mês, eles falaram o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, todo gasto que você tiver aí, você gasta no cartão da sua mãe, guarda todas as notas, comprovantes, quando você voltar para cá, a gente faz o ressarcimento. Cara, até uma bala que eu comprei, eu peguei a nota, guardei numa sacolinha de supermercado, peguei o avião, voltei para São Paulo. Isso foi no dia 1º de dezembro de 2016.
Lembro como se fosse hoje. Aí, no meio dessa discussão, eu falei, tá, mas beleza, vocês estão me acusando disso, aquilo, querem me expulsar do movimento por causa disso? Tá bom, só que é o seguinte, tem essas notas aqui, dava acho que algo em torno de 5 mil reais de gasto. Tinha lavanderia, pô, você tava fora, né? Eu tinha dormido na casa de um cara lá, mas as roupas eu levava em lavanderia. E aí eles falaram, não, isso daqui a gente não vai pagar porque você é um traíra. E começaram a falar um monte de palavrão pra mim. Inclusive tem uma reportagem dessa, né? Citando que eu fui expulso do MBL com um taco de beisebol, que foi o irmão do Renan Santos, tal Salsicha. Pegou um taco de beisebol, socou numa mesa. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Ele pegou e aos berros falou, você tá fora daqui, você é um traidor, você é um desgraçado e tal. E eu tinha as minhas coisas pessoais que estavam no sótão, uma mochila com as minhas roupas. Roupa suja, roupa lavada e tal, que eu levava pra poder passar durante a semana. E se não me engano, eu acho que era uma quinta ou sexta-feira. E aí eles mandaram e foram me empurrando pra fora e bateram a porta e me jogaram pra fora. Só tava com o celular no bolso e o cartão de passe estudantil, que eu fazia o direito lá no IDP. E minha mochila lá em cima. Eu falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? Bom, vou pra casa, vou voltar pra Mogi. Acabou tudo. Aí eu fui na estação, que é a estação Ana Rosa, né? Eu tinha falado Paraíso do Exoba, né? É a estação Ana Rosa, eu errei o nome da estação. Fui na estação Ana Rosa, ali da Vila Mariana, e fui passar o cartão. Como era cerca de 9h30, 10 horas da noite, o passe não estava mais válido, porque como o meu período de estudo era de manhã, então acho que ele só tinha validade no período da manhã. Depois ele não passava mais. Não passou. Como que eu vou voltar pra casa? Aí eu liguei pra uma... Aí eu lembrei, tava com 5, 10% de bateria só no meu celular. Liguei pra uma menina que tinha participado de algumas ações conosco no MBL. E ela morava ali na região ali na Oscar Freire. Ela morava num apartamento ali. Aí eu peguei e fui... Liguei pra ela, falei, você consegue me receber? Aconteceu isso e isso. Contei meio por cima. Ela falou, não, claro, Felipe, vem pra cá. Aí peguei e jantei, porque eu tava morto de fome. Tinha chegado de Curitiba, era 4, 5 horas da tarde. E tudo aquilo foi se desenrolando e foi até quase 10 horas da noite. Tava só basicamente com o almoço naquele dia. E aí jantei e tal. Ela falou, Felipe, muito triste o que aconteceu, tal, tô à disposição. Mas o que você precisa agora? Eu falei, depois de comer eu preciso voltar pra minha casa. Aí eu perguntei, você tem 10 reais pra me emprestar pra eu poder voltar de trem? Ela falou, não. Vou fazer o seguinte, eu vou pagar um Uber, você vai até o terminal do Tietê e aí você volta de ônibus, que é mais confortável. Ela pegou, pagou o ônibus, pagou o Uber pra mim, voltei pra Mogi. Dia 2 de dezembro de 2016. Saí da faculdade, que eu tinha passado no vestibular, era um sonho pra mim. Saí do MBL, chutado daquele jeito, com uma dívida de 5 mil reais no cartão da minha mãe. Eu falei, vou me virar pra pagar isso. Eu sou homem. E o que sua mãe falava de tudo isso? Ficou pé da vida comigo, né? Ficou pé da vida, com razão. Falou, pô, você largou a faculdade, você largou isso, a gente pagou isso aqui pra você e tal. E eu tava num sonho, que eu queria entrar na política, só que acabei metendo os pés pelas mãos. Mas Deus sempre cuidou de mim. E aí eu lembro que foi aproximadamente dia 17, dia 18 de dezembro, eu consegui um emprego na drogaria Kobayashi, ali na Henrique Heroles, aqui em Mogi. Porque eu precisava trabalhar de qualquer coisa que fosse. E aí perguntaram, Felipe, você tem experiência em caixa? Menti. Eu falei, não, eu tenho, pode me colocar aí, que na hora, porque eles exigiam pessoas com experiência. Eu falei, tenho, eu precisava muito do emprego, muito. Eu fui distribuindo currículo em vários lugares, e a única que me chamou foi a Kobayashi. Você pegou uma mentirinha. Uma mentira, mas uma mentira pro bem, né? Pro bem, é lógico. Pro bem. Aí gostaram de mim, me contrataram, quase não passei na experiência, porque eu não sabia nada sobre mexer em caixa, né? É uma coisa relativamente simples, mas pra quem nunca mexeu com isso, né? Ao lado de pessoas que já trabalhavam com isso há muitos anos lá na drogaria. Mas enfim, passei na experiência. Nisso, mais ou menos 2 meses depois que eu tava ali Não, perdão. 1, 2 semanas depois que eu estava já trabalhando na Kobayashi, veio a Júlia. E Deus falava comigo, vai aparecer uma menina na tua vida que vai trabalhar com você aí e você vai se casar com ela. Eu falei, pô, tomara que seja, né? Aí, beleza, tô lá e tal, trabalhando. Aí chega a Júlia. Ela tinha acabado de sofrer um acidente, porque era pra ela ter chegado na Kobayashi antes de mim. Ela chegou a ser atropelada por uma moto. Foi um acidente bem, bem grave mesmo. Quase perdeu a vida. E aí, ela tava até com um rasgo aqui na testa. Mancando, toda quebrada. Eu falei, nossa, desse jeito mesmo que eu quero. Toda quebrada, toda lascada. Esse assim jeitinho que eu pedi a Deus. Exatamente, é assim, tá perfeito, né? E aí a gente começou a conversar e tal, a gente foi ao cinema, a gente começou a ter um relacionamento, né? A gente almoçar juntos e tal, a gente começou a ir na academia juntos, a gente começou então a entrar num namoro. Aí, passou, deixa eu ver, isso foi 2016, aí 2017, o que eu comecei a fazer? Com o dinheiro que eu recebia da farmácia,
eu pagava, basicamente 70% ia para pagar o cartão da minha mãe, que era um cartão American Express, e aí tinha uns juros, e um juros bem exorbitante. Esses juros do cartão Amex, você sabe como que é, né? Ele vai que nem uma bola de neve. A pior coisa que você pode fazer na tua vida não é nem dever cheque especial, dever cartão. Dever cartão de crédito, juros do cartão rotativo. Cortar, todo mundo que tiver cartão, corta, né? É o maior do mundo, se eu não me engano, né? Os juros do cartão rotativo no Brasil, se eu não me engano, tá girando em torno de 300% até 500%, né? Ao ano. E aí, fui pagando o cartão da minha mãe, com os outros 30%, eu pagava um cursinho que eu consegui atrás, chamado Cursinho Mogiano na época. Não sei se existe ainda hoje, acho que existe. Falei com o dono e tal, o professor Renato Lemes. E aí eu falei assim, pô, professor, o senhor é o dono do cursinho, quero estudar e tal, aconteceu essa situação, quero saber se você consegue me ajudar e me dar uma bolsa de 50% aí. Ele topou na hora. Paguei o material didático inteiro e 50% da mensalidade de desconto. Em 2017, eu fiz o cursinho inteiro conciliando com a Kobayashi. Então, eu entrava 15 horas da tarde, saía meia-noite na Kobayashi. E aí, no dia seguinte, eu entrava de manhã às 7 horas no cursinho, saía por volta meio-dia e meio. Nossa. Aí, almoçava, ia pra academia, almoçava e ia trabalhar na Kobayashi. Isso era de domingo a domingo. Aliás, de segunda a sexta, né? O cursinho era de segunda a sexta, às vezes aos sábados também. Aí, no final de 2017, passei com bolsa 100% pelo ProUni em Direito na UMC. E aí, tô me formando agora nesse semestre. Eu sei que, né, 2018, quando eu comecei o curso, até 2026, dá um período maior do que a duração efetiva do curso. Só que eu tive que trancar 3 semestres, porque eu participei de uma campanha prefeito, né, que você conhece muito bem, uma campanha deputado federal e depois uma campanha para vereador agora em 2024, ao qual eu fui eleito. Então, foi 1 ano e meio. Eleito em segundo lugar do mais votado. Do mais votado, da cidade. 4.322 votos. Quanto? 4.000? 322 votos. Bastante. E foi o custo mais barato da campanha aqui na cidade. Sério? Menor custo? Menor custo. Foi um custo muito baixo. O voto, assim, que eu tenho conhecimento, é o menor custo, tá? Posso estar enganado. Mas um custo aproximado de 30, 31 reais por voto. Né? Um voto totalmente de rede social. Porque eu gastei 154 mil na campanha, né? E aí eu tive 4.322 votos. Então, dividindo, dá mais ou menos esse valor aí por voto. Mas é que você já era engajado também nas redes sociais, né? Já, tinha sido candidato a prefeito e tal, né? Mas você teve uma época que você também trabalhou na internet, que você fazia vídeos, então você era muito bem quisto. Isso. Pelos vídeos que você fazia da parte do Bolsonaro, né? Isso. Que era um canal chamado Jacaré de Tanga. Então, eu fazia participação nesse canal. Isso começou em meados de 2017, né? Aí foi 2017, 2018 produzindo conteúdo para esse canal. Aí, 2018, entrei na campanha de deputado federal do Alexandre Frota, né? Era um cara que, assim, eu inicialmente fui totalmente contrário que esse cara estivesse conosco nesse grupo do canal Jacaré de Tanga, para que a gente transformasse ele em deputado federal. Mas fui voto vencido e tocamos, né? E eu recebia aproximadamente R$ 1.200 nessa época por mês, e aí juntou com o salário da farmácia e eu fiquei um pouco mais confortável, né? E aí, nesse período, em 2018, eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho numa república. Sozinho não, né? Com outros 3 caras ali da faculdade de Direito do OMC. Fui morar lá e aí fui conciliando, né? O trabalho de Jacaré de Tanga, a faculdade. Como é que fazia a Júlia nesse... Não, a Júlia, a gente tinha um contato normal, assim. Porque como a gente trabalhava juntos, né? Então, todo dia a gente se via, né? Então, desculpa. Então, foi bem tranquilo. Agora, passou 2018, o Frota foi eleito, né? Numa dobrada com o Douglas Garcia, deputado estadual. Alexandre Frota teve, se eu não me engano, acho que eu lembro até hoje o número exato, 155.500 ou 422 votos para deputado federal. Foi muito bem votado na época. E era um cara que efetivamente era de direita, defendia as pautas e tal, estilo Joyce Hasselman, né? Sim. Que ia pra rua e tal, brigava pelo Bolsonaro, tanto é que ele foi muito bem votado, né? Então, o pessoal falou assim, chegaram a me acusar até de traíra já aqui em Mogi, porque eu apoiei o Alexandre Frota. Pô, apoiei o Frota, o Frota de 2018, pô. Entendeu? Frota de 2018. A mesma coisa, falar, é traíra porque você apoia a Joyce Hasselman. Pô, a Joyce teve mais de 1 milhão de votos, ela era um fenômeno naquela época, né? Jornalista da revista Veja, era uma mulher muito inteligente, né? Enfim, acabou se desvirtuando, mas eu fui o primeiro, inclusive, nosso grupo ali do Jacaré de Tanga na época, fomos os primeiros a sair do gabinete do Frota, né? Isso em 2019, em fevereiro, a gente saiu, fiquei mais ou menos 15, 17 dias apenas trabalhando com ele no escritório político em São Paulo. E aí eu casei, né, em 2018, esqueci de citar isso. E aí em 2019 eu saí
já rompendo com ele, ou seja, fazendo um movimento que ninguém ainda sabia que estava acontecendo nos bastidores. Ele já estava traindo o presidente Bolsonaro logo no primeiro mês de mandato. Ele já estava articulando com a esquerda, enfim, né? É um cara bem complicado. Já estava ali procurando outros caminhos, por isso que nós saímos. Aí, em meados de julho, agosto de 2019, ele foi expulso do PSL, que era o partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito na época. Que ele também foi eleito, a Joyce e tal. Aquela galera toda, bolsonarista. E aí... aí chegou 2019, optei por ser candidato a vereador aqui no meu município. Só que, devido à minha posição, eu não tinha espaço em nenhum partido político. Porque eu batia na gestão do ex-prefeito daquela época, né? Que era do PSDB. E aí, 2020, eu precisei... Marcos Mello, Marcos Mello, é. E aí eu precisei tomar uma decisão. Falei, pô, eu não vou conseguir ser candidato a vereador. Eu tenho um trabalho político, eu já tô fazendo desde 2015, desde 2016. Eu não posso jogar tudo isso daqui fora. Aí eu decidi que eu seria candidato a prefeito. Aí foi uma decisão meio doida, né? Porque eu falei, pô, como que eu vou ser candidato a vereador num partido pequeno como o PRTB na época? Porque foi o único partido que me cedeu as portas. No caso, saudoso Levi Fidelix, né? Muitos discordam, outros concordam. É um cara que era assim, o pessoal era 880. Ou você amava o cara ou você odiava. É que ele era muito conhecido por aquele trem... Aerotrem. Aerotrem. Isso. Ele falava muito da Aerotrem. Nada mais é do que uma espécie de um VLT, né? Que a gente tem já em São Paulo, que é aquele trem, é um monotrilho, na verdade. É um monotrilho. É a mesma coisa. É um monotrilho, né? VLT, não é um VLT, é um monotrilho, porque o monotrilho ele é aéreo, né? Que veio do Maluf, que depois foi pro Pita. Isso. E depois quem terminou foi agora o Tarcísio. O Tarcísio, exatamente, né? E aí foi o único partido que abriu as portas. Aí ele falou assim, o Levi Fidelix, Felipe, o partido é teu, faz o que você quiser. Só que é o seguinte, você quer ser candidato a vereador? Pode, mas você não tem chapa. Entendeu? Como que você vai ser eleito? Você vai ter que ter sozinho aí, no mínimo de 10 a 12 mil votos pra vereador. É difícil. E detalhe, ele falou, tô sendo bem honesto com você, o partido é seu. Mas não tem dinheiro, não tem material, não tem nada, se vira. Nossa. Aí, mano... E aí? E eu já imaginava, claro, que é um partido que não tinha nenhuma representatividade naquela época na nossa região, muito menos em Mogi. E nem a nível nacional. Apesar de ser vice do Bolsonaro, que era o general Hamilton Mourão, né? Que era filiado ao partido que hoje é senador pelo Rio Grande do Sul. E aí, eu falei, presidente, eu vou ser, falando com o Levi Fidelix, eu vou ser candidato a prefeito. Aí ele foi pra trás assim e falou, vocês têm certeza? Bom, falei já, naquela primeira conversa, o partido é seu, você faz o que você quiser. Carta branca pra você. Falei, tá bom. Aí comecei a divulgar. Sou pré-candidato a prefeito de Mogi das Cruzes e tal. E comecei o meu trabalho. E aí a gente até se conheceu, né? Fizemos um trabalho bacana aqui na cidade. Tanto é que nós tivemos aí 17 mil votos. Foi uma votação histórica aqui pro município. Nós tivemos cerca de 10% das urnas, o que foi o fiel da balança naquele período. Conseguimos gerar um segundo turno, né? Acabei apoiando o Caio Cunha na época. Me arrependi amargamente, cerca de 2, 3 meses depois. Algumas pessoas, inclusive, que estavam no nosso grupo, né, William, queriam apoiar o Marcos Mello no segundo turno, e aí houve uma dissidência, né, dessas pessoas. E eu falei, acho que não faz muito sentido, né? Se a gente teve um trabalho de oposição a esse ex-prefeito, por qual motivo nós seremos, então, favoráveis à reeleição dele? A gente tem que ter um mínimo de ética, de honestidade com os nossos valores. Falei, não, eu vou apoiar o Caio, porque eu conversei com o cara, não me deu absolutamente nada em troca, porque também não pedi. E a única coisa que eu queria é que o Caio me desse um espaço político, porque eu queria ser deputado estadual, deputado federal aqui pela cidade, ou quem sabe vereador na próxima eleição, no caso que era em 2024. E o cara me bloqueou, o Caio Cunha me bloqueou cerca de 1 ou 2 semanas depois do período eleitoral. Caramba, mas teve algum motivo que ele bloqueou você? Cara, o motivo basicamente que ele alegou foi devido a um áudio que tinha sido gravado da minha pessoa, por uma pessoa que a gente sabe quem que é, né? Enfim, e aí ele distorceu o áudio, porque eu estava desse áudio explicando como foi a conversa do dono do Jacaretanga com o Levi Fidelix, né? Pelo fato do Caio Cunha ter passado no segundo turno e eu provavelmente iria apoiar o Caio Cunha. E eles estavam fazendo um trabalho ali de negociação, que é normal na política. Por exemplo, olha, eu tenho um cara que é técnico, já que a gente vai apoiar, vamos trocar, vamos fazer esse apoio. Não trocar apoio por causa disso, mas já que a gente vai apoiar, vamos sugerir, por exemplo, o William para secretário de obras, por exemplo. Vamos sugerir o João das Couves para secretário de saúde. Vamos sugerir, vamos entregar um currículo. Cara honesto, competente, tem currículo, vamos indicar, né? Isso é composição do espaço político. Isso é normal em qualquer prefeitura do país inteiro. Governos também, isso faz parte.
E aí, começaram a tratar isso, uma conversa que eu estava comentando o que tinha acontecido na reunião, não que eu tinha negociado nada. E mesmo se tivesse negociado, não é nenhum crime, isso acontece, pô, isso é normal. Mas eu estava repercutindo uma conversa entre duas pessoas, e esse cara me perguntou como tinha sido a conversa. Eu estava contando. Ele pegou, gravou e jogou vários cortes. Eu cheguei a ter acesso ao grupo, né? Tem até hoje essas provas guardadas comigo de que eles falavam assim, ó, pô, mas o Felipe não falou isso, pô, o Felipe não quis dizer isso. Aí, esse sujeito em áudio falando o seguinte, não, ele falou isso, isso e isso sim, é isso que a gente vai colocar na narrativa. Distorce, junta esse daqui, junta isso, cria uma postagem e solta nos grupos do Facebook. Porque na época ainda o Facebook também era muito forte. E aí, cara, provavelmente isso foi uma situação que tem incomodado o Caio, né? Ou não sei, né? Enfim, se teve alguma outra situação. Fiquei muito chateado com aquilo, fiquei muito mal. Mas, graças a Deus, em dezembro de 2020, uma pessoa chamada Tenente Coimbra entrou em contato comigo através do seu ex-assessor, chamado Lucas. E esse Lucas falou assim, ó, o deputado Tenente Coimbra, não sei se você conhece, deputado estadual, na época não tinha muito conhecimento mesmo, até porque eu estava envolto na campanha e tal, de prefeito, então não estava acompanhando muito outras eleições naquele período. E ele quer falar com você. Ele quer conversar com você, quer que você venha aqui trabalhar na assessoria. Ele gostou muito do seu trabalho, gosta da sua posição, você é um cara jovem, foi bem votado e a gente quer você pro time. Cara, eu fiquei muito animado, fiquei muito feliz, porque foi a única pessoa que naquela época tão difícil pra mim, mas muito difícil mesmo, eu tava quase caindo em depressão, que abriu as portas pra mim na política. Foi a única pessoa que deu uma oportunidade pra mim, entendeu? E aí, em janeiro, aí teve um período de férias, recesso. Aí foi na segunda ou terceira semana, por volta do dia 15, 18 de janeiro de 2021, marquei a reunião presencial com o Coimbra e conversei com ele em Santos, no gabinete dele. E aí o Coimbra falou, cara, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Eu sei que o Lucas já comentou um pouco do que a gente tava conversando aqui. Você quer trabalhar na assessoria com a gente? Eu falei, cara, é meu sonho, eu quero muito, porque eu fiquei nos 48 do segundo tempo, ali bati na trave pra trabalhar com frota na época, só que aconteceu aquele problema que eu já narrei aqui, então não dei continuidade num trabalho político, né? Foi interrompido. E pra prefeito também, claro, a gente trabalhou pra ganhar, pô. A gente não entra... A gente sabia das nossas limitações. É claro, a gente tava lutando contra uma máquina, um sistema. Quem era eu na fila do pão? Mas a gente fez a nossa parte. E queira ou não, foi uma certa decepção pra mim. Tá bom. Aí ele pegou, me trouxe pro gabinete, comecei a trabalhar com ele. E nesse trabalho de assessoria, a gente começou a fazer um trabalho muito forte em defesa das escolas cívico-militares. Na verdade, dando continuidade à defesa das escolas cívico-militares. Por quê? Na campanha de prefeito, a gente defendeu muito, inclusive em vídeos ao lado do general Hamilton Mourão, que eu cheguei a gravar em Brasília, defendendo esse projeto para a cidade, como então candidato a prefeito. E aí foi uma sintonia perfeita entre eu e o Coimbra. E aí foi 2021 fazendo esse trabalho, 2022 foi campanha eleitoral novamente. Eu vim numa dobrada como candidato a deputado federal pelo Partido Patriota, tive cerca de 22, 23 mil votos no estado de São Paulo, 6 mil votos aqui em Mogi, considerando uma estrutura pequena, basicamente sem dinheiro também, basicamente só de rede social. A minha própria rede social, e o Coimbra recebeu 3.492 votos, aproximadamente. Quase 4 mil votos. Isso numa cidade que em 2018, 4 anos atrás, ele tinha recebido menos de 400 votos. Ou seja, ele quase 10 vezes mais, ele aumentou a votação dele, assim como foi em todo o estado de São Paulo. De 24 mil votos, o segundo pior votado do estado de São Paulo em 2018. Isso com o seu apoio. Ele saltou para 210 mil. Foi o deputado que mais cresceu exponencialmente em todo o estado de São Paulo. E aqui em Mogi foi a cidade que ele mais bem foi votado, tirando, obviamente, as cidades da Baixada Santista, que é a região de domínio dele, e a capital paulista. Né? Porque capital paulista, geralmente, candidatos a deputado estadual e federal são muito bem votados devido à quantidade de eleitores. Eu mesmo na capital tive 5 mil votos. Foi a segunda cidade que eu mais fui bem votado em 22. E aí, continuamos. Coimbra foi reeleito e tal, tudo perfeito. E aí eu falei, Coimbra, quero ser vereador da minha cidade. Ele falou, vambora. Aí passou 2023, virou 23, comecei a fazer uma pré-campanha, de uma certa forma, já como pré-candidato a vereador. Em 24, consegui me filiar ao PL, que era o meu sonho, né? Me filiar ao partido do presidente Jair Bolsonaro. E fui eleito aí 4.322 votos. E estamos aqui hoje.
terminei minha história. Mas conseguiu falar com o Bolsonaro no final das contas ou não? Cara, a única foto que eu tenho hoje com o presidente Bolsonaro é uma foto que eu tirei com ele em Guarulhos durante aquela campanha de arrecadação de alimentos e roupas pro Rio Grande do Sul. E lá ele te reconheceu tudo? Não. Não, porque assim, nunca tive contato, né? Foi um contato rápido, né? Em 2016, entendeu? Então... É que eu pensei que pelos vídeos que fazia em pró ajudar ele, sim. teria alguma repercussão entre o filho dele. Sim, verdade. Poderia, mas não. Assim, eu nunca tive apoio do Bolsonaro. Que nem na campanha de vereador, agora de 2024, teve candidato que teve vídeo com o Bolsonaro, com a Michelle, com o Nicolas, com todo mundo aí. Eu nunca tive. Para deputado federal também não tive. Mesmo assim, fui bem votado. Em 2020, não tive foto com o Bolsonaro, vídeo de Bolsonaro, nada. E fui bem votado. Porque, assim como em 24, né? Porque, assim, eu entendo que eu tenho um trabalho já consolidado. Então, as pessoas votam em mim porque é o Felipe Lintz. Porque já conhece os valores que eu carrego, os valores que eu defendo, as pautas que eu defendo aqui na cidade, entendeu? Então é um trabalho já sólido. É um trabalho que começou faz pouquíssimo tempo. Começou ontem, na verdade, né? Se for ver, porque aqui em Mogi mesmo, a gente começou a fazer esse trabalho em 2019 para 2020. Tá falando de 6, 7 anos, né? Tem gente aqui na política que tá 30, 40, 50 anos fazendo. Eu não sou nada perto desses caras. Mas... por isso que eu tô aqui, até para aprender. E tenho aprendido muito todos os dias, até lá na Câmara. Mas assim, eu nunca tive. Não tenho foto com o Bolsonaro. Aí eu tenho essa foto que eu fiquei 6 horas na fila. 6 horas na fila em Guarulhos. Foi um evento que teve. E aí eu fiquei 6 horas na fila para tirar uma foto com o Bolsonaro. Então, Felipe, você falou sobre a política, né? Sobre a sua carreira política. Agora vamos falar o Felipe por trás da política. O Felipe como pai, como filho, como neto, falando um pouco do seu avô, um pouco da sua mãe, um pouco da sua filha. Me conta um pouco dessa história. E, inclusive do gato, né? Tem a história do gato. Tem a história do gato. Então, a minha filha nasceu, eu sou pai, hoje de 2. Minha filha nasceu em 17 de dezembro de 2022. Então, ela tem aí 3 anos, um pouquinho mais. Ela se chama Laura, uma menina muito especial, né, pra gente, tanto pra mim quanto pra minha esposa. E ela veio num momento de muita dificuldade financeira, né? Eu tava passando por um aperto muito complicado. As minhas rendas naquela época chegaram a nível 0. Ela tinha acabado de nascer. Tive crise de ansiedade e tal. Foi um período bem difícil. Mas graças a Deus, cerca de 1-2 meses depois, a gente conseguiu se reerguer e estamos aqui. E aí agora vai fazer um ano e meio basicamente que eu tô com meu sobrinho, que é o filho do meu irmão, né? A gente adotou ele tá conosco, é o Noah. Vocês adotaram? Nós adotamos, já temos a guarda definitiva. É mesmo? Filho do seu irmão? O filho do meu irmão, a gente adotou ele. Ele chegou pra gente, ele tinha mais ou menos aí 1 ano e meio. Nossa. De vida, 1 ano Agora e 7. Eu entendo porque você mostra tanto como filho e tal. A gente não sabia, nós mogianos não sabia que... Agora posso falar que sou mogiano. Sim, agora pode. Não sabíamos. Então você tem 2, é um casal. Eu tenho 2, é um casal. Eles têm basicamente a mesma idade. O Noah tem uma diferença de 4 meses pra Laura. 4 meses mais novo. Ele então faz agora em abril. Adotei filho do meu irmão. Do seu irmão. Isso, do meu irmão. E aí a gente tá com ele, né? Eles estudam na mesma escola, tem o mesmo tratamento, não tem diferenciação nenhuma. Eu vi, você tem um carinho muito grande por ele. Sim. A gente tem o mesmo tratamento, a gente dá a mesma atenção. E aí a minha filha, ela tem um relacionamento muito bacana com o Noah, porque eu entendo que como eles estão ali na mesma idade, né? Então viraram 2 irmãozinhos mesmo, né? Então tá sendo muito gratificante pra gente todo esse período, é bem diferente, né? O que nós fizemos, assim, pra nós, porque eu e a Júlia, a gente não imaginava que iríamos adotar uma criança, porque, graças a Deus, né? Tem casais que passam por isso, mas a gente não tem esse problema em relação à fertilidade, a ter filhos e tal, né? Nós somos saudáveis nesse aspecto também. Então, isso não passava pela cabeça, né? Mas surgiu essa situação, né? Essa oportunidade, nós adotamos e o Noah tá aí com a gente. E o gato? Então, eu tava até brincando aqui antes, né? Porque, assim, eu acho que nunca teve nenhuma vez na minha vida que eu chorei talvez equivalente ao nascimento da minha filha Laura. Eu chorei bastante no hospital, de alegria, de emoção, é claro. Quando eu peguei ela no colo. Mas quando o meu gato morreu, a minha gata, que é a Nala, da forma que ela morreu, pra mim foi muito difícil, porque ela escapou, ela sempre escapava de casa. Sim. A gente chegou a cercar a casa inteira de tela, parecia uma casa de maluco, tinha tela pra tudo quanto é lado. No banheiro, na janelinha desse tamanho, a gente metia a tela, ficava em cima dela.
E aí ela escapou e aí ficou mais ou menos 2, 3 dias desaparecida. Quando a minha esposa deu uma volta ali no bairro, viu que ela estava dentro de uma casa e essa casa tinha 2 pitbulls. Ela estava solta no quintal e acuada. Aí a minha esposa que viu os cachorros matando a gata na frente dela. Entendeu? Aí isso pra mim foi pesado, a forma que ela morreu, entendeu? Aí, chorei bastante, porque assim, eu tenho um pouquinho de atuação na causa animal, assim, mas no aspecto pessoal, não exploro isso politicamente, entendeu? Não é uma pauta, assim, minha, de um trabalho político. Eu tenho um gato, que eu adotei também, que é a Avelã, uma gata. E aí eu tenho a Mora, Ariel e a Aurora. A Aurora, que é uma Golden, mas essa eu não adotei, né? Eu comprei, mas outras 2 eu adotei. Tirei de uma ONG chamada Adote Já, que é até da vereadora Fernanda Moreno. Adotei ela assim que a gente casou em 2019, 2020, eu adotei ela. E uma que apareceu, que é a Ariel, que parece uma Border Collie. Ela tava na porta de um condomínio que eu morava ali no Mogilar, num dia de chuva. Eu fiquei com dó do cachorro, peguei e trouxe pra dentro. Falei, não, Júlio, o cachorro a gente só vai dar um banho, vamos levar amanhã no pet shop e tal, tirar da chuva e a gente coloca pra adoção. Porque a gente já tem uma gata, né, que era... já tinha 2 gatas, que era a Avelã, a Nala e a Amora. Falei, a gente mora num apartamento muito pequeno, de 40 e poucos metros quadrados, como que a gente vai ficar com o cachorro? Ela é meio grande, não vai dar. Beleza, voltou do pet shop, no dia seguinte a gente colocou o nome. Tá aí até hoje. Eu falei, não vou devolver não. E me fala um pouco da Júlia, da sua esposa. Não pode falar mais do cachorro do gato que da Júlia, né? Do que da esposa, não dá, né? A Júlia é muito especial pra mim, é uma pessoa que chegou no momento em que eu estava optando por ter um relacionamento mesmo, né, com alguém, casar, enfim, constituir uma família. A Júlia veio num momento muito especial que, enfim, é uma pessoa que me dá muita estrutura pro meu dia a dia. Sabe? Então, a gente já passou algumas dificuldades na vida, ela sempre esteve ao meu lado, sempre me fortificando. Uma pessoa que vira pra mim e fala, Felipe, a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, a gente vai correr junto e vai dar tudo certo, né? Ou às vezes ela fica um pouco desesperada, né? Com medo de algo dar errado e eu viro e atuo, né? Fazendo esse papel, dizendo, não, fica tranquilo que vai dar certo. No final dá sempre certo, porque a gente coloca sempre Deus em primeiro lugar. Né? Quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Né? Sou evangélico, aqui da Primeira Igreja Batista em Mogi. E a Júlia, hoje ela faz faculdade de medicina, né? É um sonho que não é somente dela, mas é um sonho meu. Todo casal tem que compartilhar os sonhos, né? Não acredito nesse individualismo. Poxa, isso aqui é o meu sonho, mas não é o sonho dela, mas não é o meu sonho. Então eu não vou me empenhar nisso, né? Então no caso da sua esposa, ela é muito... assídua na muito parte... Parceira. Muito parceira, principalmente nessa parte de medicina, da parte da saúde. Sim, de cuidar da família também. Uma pessoa espetacular, assim. Não tem nada pra falar dela. Acho que ela tem pra falar de mim. Mas eu dela, sinceramente, não tem nada pra falar. Né? Tem que falar, pô. Tem que falar. Tem que ser recíproco, né? Mas ela tá... E detalhe, tem gente que fala assim, a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. Eu discordo dessa frase. Eu entendo que a gente tem que colocar assim. Sabe, porque que nem esse passo que a gente deu em relação à faculdade de medicina, a gente deu no momento que nós tínhamos um conforto financeiro bem interessante, mas em alguns momentos isso foi oscilando, para menos, para mais, aí devia um semestre, ganhava uma grana a mais, ia lá que tava o semestre, ou atrasava um mês, pagava os 2 meses juntos, e assim a gente foi tocando, estamos aí até hoje. Ela tá no 4º ano agora, ano que vem, daqui mais 2 anos se forma. Graças a Deus, não vejo a hora. Porque é uma faculdade que desgasta muito, né? A família, assim, né? É uma faculdade que ela faz em São Paulo, então ela vai e volta todos os dias de trem. São 3 horas no transporte público, às vezes até mais. Ela acaba ficando longe de mim, acaba ficando longe a semana inteira das crianças também, entendeu? Então, pra ela também é difícil, né? E eu vejo esse esforço dela porque é um sonho nosso e a gente compartilha desses mesmos ideais e valores. A Júlia, inclusive, a família dela me adotou, porque eu tenho um ótimo relacionamento com a família dela, sabe? A família dela é espetacular, sempre me apoiou desde o começo também em tudo, em relação à política, em relação a algum objetivo profissional. Eu não tenho nenhum problema com a minha sogra, né? Mas dou graças a Deus por ela estar hoje em Portugal, brincadeira, né? Tá do outro lado do continente, né? Que bom que ela tava longe, né? Não, mas eu gosto dela, do meu sogro também, são pessoas ótimas, são pessoas muito corretas, honestas, pastores eram pastores aqui em Mogi, hoje são pastores lá em Portugal, na Igreja Assembleia de Deus.
Então, eu gosto bastante de estar em família. Sempre fui um cara muito família, né? Muita gente vê, às vezes, esse lado mais briguento e tal. Mas é a forma que eu encontro de defender os meus valores, sabe? Eu entendo que hoje a gente vivencia uma guerra político-cultural muito intensa, né? Onde a esquerda utiliza, inclusive, um ambiente espiritual muito pesado para poder atuar como aliado. Né? Então não é fácil hoje a política, você ser de direita hoje, você defender um determinado posicionamento, como por exemplo uma escola cívico-militar, você defender que uma família tenha direito a escolher que seu filho estude numa boa escola e que ele tenha chance de se tornar um bom cidadão, sabe? Dele aprender valores como ética, ordem, disciplina, de respeito ao professor, respeito à hierarquia. É uma batalha espiritual mesmo, sabe? E isso acaba influenciando na família, mas a Júlia sempre foi esse muro de arrimo dentro de casa. Então, fora na medicina, né, que você atua bastante. No caso ela, em pró ajudar ela também, né? Claro. Fora na política. Mas tem o lado do seu avô, conta um pouquinho mais. Então, o meu avô, ele foi provedor da Santa Casa aqui em Mogi nos anos 60. Tanto é que foi no período dele que os pavimentos superiores foram construídos. Ele ia muito para a capital do Brasil na época, que era a cidade do Rio de Janeiro, para buscar recursos do Ministério da Saúde pro hospital. Isso ele me contando, ele faleceu há mais ou menos 6, 7 meses atrás, com 93 anos, né? Mas sempre muito lúcido, uma pessoa muito inteligente. Até que tem um vídeo nas minhas redes que a prefeita Mara foi na casa do meu avô, né? Na época da campanha. Eu assisti isso. Porque o pai dela, o senhor Sérgio Piccolomini, trabalhou durante aproximadamente 10 anos com meu avô. E era um período de dificuldade financeira que a família do senhor Sérgio Piccolomini vivenciava naquele período. E aí eles eram muito amigos. O meu avô, naquela época, era diretor da Volkswagen, da Caric, de algumas concessionárias aqui. Tinha muito posto de gasolina, tinha loja de automóvel em Mogi, Caçapava, Arujá. Então era um cara que tinha uma extensão, uma capilaridade empresarial muito intensa aqui. E aí o pai da Mara, na época, entrou em contato com meu avô. A Mara, meu avô contando, né? A Mara era pequenininha, ele fazia assim, muito pequenininha. Tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. Uhum. E aí perguntou se meu avô tinha uma oportunidade de emprego para ele poder reconstruir a família dele. Falou, claro, é agora mesmo. Sobe no meu escritório, pegou, assinou a carteira dele. E aí o meu avô conta que o senhor Sérgio Piccolomini, por muitos anos, sempre mostrou a carteira de trabalho com muito orgulho, com a assinatura do meu avô, que foi um momento de talvez maior dificuldade da vida deles. E o meu avô deu essa assistência, né? Na época, o senhor Sérgio, com a devida competência, cresceu, enfim, se reconstruiu. Enfim, foi uma pessoa muito querida e amada até hoje, né? Pela sua memória, pelo que construiu hoje aqui na cidade. E aí o meu avô, ele atuou também como presidente do União, aqui em Mogi. Então ele sempre foi um cara muito inserido aqui, né? União é do time de futebol. O time de futebol aqui em Mogi. Sim. Ele foi diretor do União, presidente do União. Assistiu muitos jogos do lado do Bertaioli, né? Porque ele era prefeito e tal. Ele tinha uma conectividade muito forte. Meu avô andava bastante com os Borenstein, com o pessoal, com o senhor Hélio também. Então eles tinham uma amizade muito intensa. Meu avô tinha empreendimentos e tal. E aí o meu avô, ele sempre deixou muito esse legado, sabe? De trabalhar, de reconstruir em momentos de dificuldade a nossa vida. E o meu avô, uma história interessante, porque o meu bisavô, que é o pai do meu avô, era produtor de café em Minas Gerais, na cidade de... É um nome difícil. Ayuroca. E naquela época, comecinho ali dos anos 1915, 1920, a produção de café era muito intensa no nosso país. Era a principal economia, né? Do Brasil naquela época. E aí, o meu bisavô, ele era um homem que tinha muitas posses, era um cara muito rico naquele período, tinha gado, tinha pé de café, ele inclusive exportava esse café para fora, ele ia na Bolsa Oficial, isso meu avô contando, né? Na Bolsa Oficial de Café em Santos, que era onde se negociavam as sacas de café para mandar de navio pro exterior, para Europa e Estados Unidos. E só que devido ao crash da Bolsa de Nova York, em 1929, meu bisavô perdeu tudo. Como muitos perderam, né? Colegas de fazenda e tal. E esse meu bisavô, ele quase se suicidou, porque ele perdeu tudo. Tanto é que tem uma história interessante que meu avô conta, que aquele Ford T, chamado Ford Bigode, que era produzido pela Ford nos Estados Unidos, meu avô importou de lá. E ele era o único na região dele, entre os fazendeiros, que tinha carro naquela época. Porque era um artigo de máximo luxo. Ter carro em 1920, né? Você só conseguia importar diretamente dos Estados Unidos. Uhum. E, enfim, imagina, um cara que tinha toda essa estrutura, enfim, formou, inclusive era um cara muito estudado, era um cara que era formado também em Direito, era um cara que era formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, formou todos os filhos dele.
sabe? Em medicina, direito, engenharia, que eram os 3 pilares, né? Naquela época, basicamente, era direito, medicina e engenharia, né? Há cerca de 100 anos atrás. Eram cursos, até hoje, são muito tradicionais. Sim. E aí ele perdeu tudo. Quase se matou. Aí ele pegou e mandou uma carta na época para um amigo dele. Meu avô tinha 8 anos aproximadamente nessa época. Então por isso que meu avô sempre contou com muitos detalhes, né? Essa parte da história. E aí mandou uma carta para um amigo dele que morava no Botujuru, aqui em Mogi. Imagina, o Botujuru hoje já tá bem evoluído, mas antigamente, imagina, quase 100 anos atrás... aliás, 100 anos atrás tinha mato. Só mato. Não tinha nada. E era um pessoal que aqui tinha sítio, tinha, né, enfim, chácaras e tal. E falou com ele, você consegue me receber aí em Mogi? Consigo. Aí veio meu avô, veio a esposa dele e tal, a minha bisavó, junto com o meu avô. E junto com alguns irmãos dele, que acho que eram 2 que ele tinha. E todos pequenos, e começaram a reconstruir a vida. E eles moravam num barraco, no fundo desse sítio, desse amigo dele. Caramba. Imagina. O cara ficou louco, né? Aí o que aconteceu? O meu avô começou a trabalhar de engraxate, que era uma profissão muito comum naquela época, na Praça da Marisa, região da antiga rodoviária, que era ali onde fica a livraria Patão, né? Sim. E aí ele ficou trabalhando de engraxate dos 8, 9 anos até aproximadamente os 16 anos, para conseguir ajudar o sustento da família. E aí meu avô, ele partiu para contabilidade, técnico de contabilidade no Liceu em Brás Cubas. Um colégio também que era muito tradicional aqui no município, né? Bem antigo. E aí ele fez o liceu dos 16 aos 18, se formou em contabilidade e começou a trabalhar de office boy na Caric, que era, se eu não me engano, revendedora de caminhões da Mercedes na época. E aí ele foi subindo de cargo. Aí ele se aposentou, ficou 35, 40 anos, terminou como diretor-geral. Ele era um cara que comandava praticamente a nível nacional, né? Então viajava muito o país. Minha avó também acabava viajando geralmente junto com ele. E tiveram quantos filhos? Eles tiveram 3 filhos. 3. Wilson, Fábio, que é meu pai, e a Marília. Né? Meu avô formou os 3 filhos, formou meu pai em Direito, formou a minha tia em Urbanismo e Arquitetura e o meu outro tio, que é o Wilson, que hoje mora em Alphaville, em Medicina. Né? Formou os 3 são muito bem encaminhados hoje e tal, né? Inclusive deu fábrica de jeans para mim, montou uma fábrica de jeans para essa minha tia Marília, além de ter formado ela, montou uma loja com a qual o meu pai trabalha até hoje, montou uma clínica médica. Loja do quê? Loja de autopeças aqui na cidade, pro meu tio, né, o Wilson. E inclusive faculdade paga no Rio de Janeiro, cursinho no Objetivo. Então meu avô sempre deu toda a estrutura suficiente, né? Uhum. E eles se formaram e tal. E é um cara que até hoje eu tenho muito respeito, assim, sabe? Porque é uma pessoa que sempre conversou comigo a respeito das dificuldades que a vida nos traz e a necessidade da gente se reinventar, né? Então, nesse período que eu tô casado com a Júlia, eu já precisei me reinventar umas 3, 4 vezes. Graças a Deus, estamos bem. Estamos aí trabalhando. Às vezes tem uma dificuldade aqui e ali, mas a gente consegue ir tocando. E a sua mãe? Qual a importância da sua mãe na sua vida, na sua carreira? Acho que todo mundo, né, tem uma importância com a mãe, né, na vida. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que sempre me ajudou, né, bastante. Uma pessoa assim como meu pai também, claro, sempre trabalharam de maneira muito intensa para trazer o melhor pra gente, né, no caso para mim e pro meu irmão, que é o Danilo. Meus pais, eles sempre tiveram muito presentes, sempre foram pessoas que me ensinaram o valor de Cristo, né? Você orar, você ter temência a Deus. Apesar da minha mãe sempre ter optado pelo espiritismo, e eu acabei, né, antes de casar com a minha esposa, eu era espírita, não tão praticante, mas eu caminhava por essa doutrina. A minha mãe também, meu pai também sempre ensinaram valores de honestidade, de trabalhar, tanto é que eles sempre foram muito incentivadores do trabalho desde cedo, né? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade numa mercearia que tem até hoje, chamado Akiyama, ali em Brás Cubas. E aí eu comecei a trabalhar aos 14 anos com o objetivo de comprar meu primeiro celular. Porque meus pais falaram assim, pô, você quer celular, só que eu não vou te dar. Se quiser, eu posso até ajudar a inteirar um pouquinho ali, mas a base você vai ter que construir. Aí acho que eles falaram meio que duvidando, né? Meio que brincando, pô, 14 anos vai trabalhar. E aí eu peguei e consegui um emprego com meu avô paterno, meu avô Alcides, que é o pai da minha mãe, arrumou pra mim e eu peguei e comecei a trabalhar lá. Fazia de tudo, entregava espetinho, que ele faz espetinho até hoje. Você fez espetinho, lavava banheiro, lavava churrasqueira, lavava verdura, atendia no caixa, limpava o chão da mercearia, cortava frios, atendia, fazia de tudo, né? E naquela época, acho que eu ganhava, sei lá, acho que era coisa de 500, 600 reais na época, né? Acho que dava um salário mínimo da época. E trabalhava de domingo a domingo.
Porque eu queria juntar logo esse dinheiro. De domingo ele pagava 15 ou 20 reais o dia. Ninguém sabe, você hoje como vereador já trabalhava desde os 14. Desde os 14 anos. Aí eu fiquei mais ou menos 3, 4 meses lá. Assim que eu consegui meu objetivo, eu saí. Porque o objetivo eu deixei claro. Eu deixei claro até pro dono, pro André, que é meu amigo hoje. A gente tem amizade até hoje. Meu eleitor, inclusive. Eu falei assim, André, eu tô aqui porque eu quero comprar meu celular. Aí ele achou louvável, falou, pô, que legal. Trabalhei então, pode trabalhar. Aí peguei e fui embora, né? E tava atrapalhando também meus estudos, né? Eu tava na 8ª série, no caso, o 9º ano, tava no ensino fundamental ainda. Sim. E tinha conseguido o objetivo, não precisava trabalhar, né? Eu queria o celular, porque meus pais falaram, você quer, você vai comprar. Você vai trabalhar. E aí, aí depois, em 2018, ó, quando eu fiz 18 anos, a minha mãe, né, isso acho que foi muito bacana, né, a minha mãe ensinou sempre o valor do trabalho, assim como meu pai, entregou de presente de aniversário de 18 anos uma ficha do supermercado Veran, pra eu preencher. Ela parou do lado, ali onde é hoje a Skyfit, ali na rua Ipiranga, o Veran sempre, tradicionalmente, teve uma unidade ali, e eu preenchi a ficha. E o pé da vida, pô, trabalhar no supermercado, eu não queria aquilo, entendeu? Eu acho que ninguém gosta muito, né, de trabalhar. Trabalha porque precisa, né? E graças a Deus, naquela época eu não precisava trabalhar. Mas a minha mãe queria que eu tivesse respeito ao dinheiro, ao trabalho, né? Aprendesse o valor do trabalho. E aí eu preenchi torcendo pra implorando que não me ligasse. E o Veran me ligou no mesmo dia. Você tá quase contratado, a gente vai fazer uma entrevista, estão precisando. Ah, pra quê? Estoquista, não, é repositor. Repositor de mercadorias, das prateleiras. Fui lá em Ferraz de Vasconcelos, que ficava a sede do RH do Veran. Fui de trem até lá, participei de uma entrevista e tal, fiz uma provinha. Falei, tomara que não me chame. Porque a sala tava cheia, né? Falei, acho que eles estão fazendo, sei lá, cadastro reserva. Enfim, não vão me chamar. Me chamaram, coisa de 2, 3 horas depois, mal cheguei em casa, o telefone da minha mãe tava tocando. Era o Veran. Falou, você passou e tal, você começa amanhã. Fui lá, depois de manhã, voltei, peguei meu uniforme no RH de Veran, do Veran em Ferraz de Vasconcelos, voltei, comecei a trabalhar no mesmo dia. Entrava... acho que era... das 2 às 10, mas geralmente eu fazia hora extra lá. Ficava às vezes até 11h30, até quase meia-noite, terminando o meu setor. Porque era um trabalho muito intenso, era bem difícil, né? Quem trabalha como repositor aí é louvável o trabalho de vocês, porque eu admiro, eu trabalhei, fiquei 1 mês e meio só, porque eu não passei na experiência, como ninguém que estava comigo passou na experiência, eles mandaram todo mundo embora, porque eu acho que era um método, né? Tipo, você contratar só quem tá na experiência, você manda embora, recontrata, você não tem que pagar a despesa de trabalhista e tal, acho que era essa forma pra esse cargo, né? E aí, no mesmo dia, eu saí chorando, preocupado, porque eu tinha comprado um celular, eu já tava no segundo celular, era um Sony Ericsson, na época que bombava, né? Na época esse modelo, era o sonho de muita gente. E aí eu optei aí eu comprei esse celular, só que eu fui mandado embora. Eu liguei pra minha mãe chorando, falei, mãe, eu fui demitido, com medo, né, do que ela ia falar. Fui mandado embora. Minha primeira preocupação, sabe qual que era? Como que eu vou pagar o celular que tá no cartão da minha mãe? Essa era a minha preocupação máxima. Eu chorando mesmo, que nem uma criança, que eu tinha sido demitido, que eu nunca tinha sido mandado embora de emprego, né? Pra mim era muito novo. Sim. Era um golpe, né? Hoje, pra mim, seria uma coisa normal. Pô, tá bom, arrumo outro. Pra mim foi um golpe. E eu tinha deixado um currículo 1 mês e meio antes, assim que eu entrei no Veran, numa lan house, chamada Ex-Lan House, em frente a... Eu sou péssimo de guardar nomes, inclusive nome de rua. Mas ali em frente, onde hoje o Dona Mabô, que antigamente era o Estrela, lanchonete Estrela. Sei. Acho que é Barão de Jaceguai, José Bonifácio. E aí eu falei com a dona, né? Falei com a Kátia, que até hoje somos amigos, né? A Kátia, o marido, o Shen, que é o Walter. Hoje eles trabalham com venda de alimentos. E aí cheguei e falei assim, olha, fui demitido agora, tal, eu tenho conta pra pagar, eu preciso trabalhar, deixei o currículo 1 mês e meio atrás aqui, eu queria saber se a oportunidade ainda tá aberta de trabalhar como atendente na lan house. Pô, que legal. Aí eles falaram assim, só um minutinho, eu vou falar com o meu esposo, já volto. Aí beleza, foi lá no fundo, falou, ele quer falar com você. Fui lá, entrei, conversei com ele gostou de mim, gostei dele. Falei, por mim eu começo hoje mesmo. Falou, não, já são quase 5 horas da tarde, você começa amanhã de manhã. Aí o que eu fiz? Saí de lá, na frente, atravessei a calçada, super feliz da vida. Que era um emprego bem melhor, muito menos cansativo, ia ganhar... Ia ganhar até mais. E atravessei a calçada e fui aonde? No Estrela comemorar. Eu sozinho comi um lanche mais gostoso da minha vida, cara. Era um x-salada com batata e refrigerante, com a maionese do Estrela. Cara, eu falei, eu tenho que comemorar esse meu emprego. Isso é coisa simples, né? Mas que pra mim foi muito importante naquele período. Aí, beleza, fui pra cá. Dia seguinte comecei a trabalhar. Fiquei 11 meses e 3 semanas, basicamente. Aí eu saí pra poder estudar.
E aí eu fui prestar concurso, vestibular e tal, comecei a estudar em casa, fiz um cursinho na Zona Leste de São Paulo também, que era mais barato, e aí eu passei na Unesp, que é a história que eu já contei, aí caiu pra militância e hoje estamos aqui. Tá certo. Quer deixar quais as novidades aqui pra frente, depois um recado pros seus eleitores, pros seus amigos, pra família? Tá. Bom, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PL aqui na cidade, né? Vou fazer a dobrada aí com o deputado estadual Tenente Coimbra mais uma vez. Um deputado que, mais uma vez, eu sou muito grato. Nós temos uma amizade. É um cara espetacular. Até fica o convite aqui pra ele vir. Claro. Né? O convite da minha parte. Eu tô convidando já tá convidado. O Coimbra, quando ele estiver por aqui. Vamos estar nós três? Sim, então podemos. Tá fechado. Só vê com ele a agenda dele que ele pode, a gente já faz esse mês. É um cara muito bacana. Eu convido todo mundo a conhecer o Tenente Coimbra. É uma pessoa muito correta, muito honesta. Um cara que ele faz hoje o mandato dele, né? Desde sempre com muito amor. Você vê que é um cara que é apaixonado por aquilo que faz, sabe? É um cara muito transparente, muito aberto. Tô muito feliz com o meu mandato de vereador, né? É um desafio, claro, porque é um aprendizado constante, né? Bastidores da política, você saber negociar, você redigir um projeto de lei, você debater pautas, não é fácil. Mas, graças a Deus, eu tenho uma assessoria excelente, né? Aqui nós temos 3, mas temos, no total, são 5, 6? Com os estagiários são 6. São pessoas ótimas e que não estão comigo por nenhum favor político. Pelo contrário, eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida. Eu acho que ganhando muito mais do que ganham comigo aqui, entendeu? Mas eles estão por causa de um valor... Manda um abraço pra eles. Quem são eles? Manda. É o Robert, a Tamis, tem o Júlio, a Cláudia, que é a gente chama ela de Claudinha, que é a nossa chefe de gabinete, minha advogada. O Matheus e a Esther. É isso, né? Matheus e a Esther. Então, assim, nós temos uma equipe espetacular, uma equipe que sempre me orienta, enfim, me direciona. E são pessoas que estão aqui porque acreditam no meu trabalho, né? E eu tô com eles porque eu acredito no trabalho deles. São pessoas que Deus colocou na minha vida, são pessoas que atuaram comigo na pré-campanha, né? São pessoas que já tinham uma relação com a minha família, né? Então, eu sou um cara que fui muito feliz aí em ter essas pessoas aí do meu lado, sabe? Plena confiança mesmo. E as escolas também já estão para sair, né? Já saíram. Tem duas escolas funcionando, 2 escolas cívico-militares. A Frei Timóteo e a Euríclides do Zerbini. Aqui em Mogi? Aqui em Mogi. A primeira, que é a Frei Timóteo, fica no Jardim Esperança. Jardim Esperança. E outra fica no Jardim Margarida, que fica ali na região do Piatã 2. A gente tem divulgado, mas a gente vai divulgar muito mais ainda. Que agora entra a pré-campanha, né, para deputado federal, então a gente acaba tendo mais estrutura para divulgar isso. A gente vai... Pode ter certeza, é muito. Tem muita estratégia aí legal que a gente já está estruturando. Então, a gente conseguiu, né, trazer essas 2 escolas. Uma promessa de campanha cumprida em menos de um ano de mandato, porque elas foram implementadas antes de acabar o ano passado, né? Eu tinha prometido muito na campanha que traria pelo menos uma até o final do mandato. E nós conseguimos trazer 2, né? Dobramos a meta e temos a perspectiva, neste ano, de trazer a terceira para a Escola Estadual Cláudio Abrão, né? Que já bateu na trave aí uma vez e a gente está querendo trazer definitivamente lá para a diretora Angeliane, que é uma diretora muito parceira, muito querida. Hein? A gente tá querendo fazer a terceira. Todo mundo que dá o parabéns, hein? Parabéns mesmo, porque é difícil, né? Não a gente teve que enfrentar a militância de esquerda. Militar, aqui, né? Que é importante, né? É importante. E os uniformes estão chegando em até 60 dias, uniforme completo para todos os alunos. E emenda também de reforma de aproximadamente R$300 mil para cada escola para reformar, readequar o espaço, né? Pintura, parte elétrica, enfim, insumos que as escolas precisam, tablet, computador. Então, assim, é uma escola num modelo muito diferente que tem trazido grandes resultados quando o processo é devidamente respeitado e o método é devidamente aplicado. Maravilha. Então já tem as novidades, tem um recado. Então vamos se encerrando aqui mais um programa. Você está convidado. Vamos convidar o Coimbra, né? Sim, claro. Para estar junto, nós 13, e vamos falar um pouco mais de política, de como ele começou, enfim, da vida dele, que também deve ser fantástica, assim como a sua. Muito obrigado por ter vindo. Volte mais vezes, a casa é sua, tá bom? E só sucesso para você. Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que família, né? Tem filhos, então assim, o povo mogiano tem um carinho grande por isso. Muito obrigado, sigam a gente, compartilham, coloca o joinha, né? Como é que você falava quando você era... Curta, comenta e compartilha. Curta, comenta e compartilha, isso aí, é o mais importante pra gente, né? Exatamente. Para divulgar o trabalho do Felipe Lintz, né? E também a história. Maravilha, obrigado pelo convite, estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau, pessoal.